Olá, eu sou a Anete Moreira e este é o DBO Destaca. Falamos agora sobre o período seco do ano que já se aproxima. Época desafiadora para o pecuarista, todos sabem, né? Então, as estratégias e soluções precisam ser bem pensadas. E sobre isso eu converso com João Bosco Bittencourt Júnior. Ele é médico veterinário e supervisor técnico da Nutroeste Nutrição Animal. João, quais as maiores dificuldades nesta época e por quê? Anete, as dificuldades que o pecuarista, o produtor rural, do modo geral, encontra nessa época é a ausência de qualidade de forragem, né? Devido à escassez de hídrica, né, de chuvas, a escassez de luminosidade e a temperatura também influi nisso, porque a temperatura tende a diminuir e assim, o que o capim precisa nessa época, em qualquer época, para desenvolver na sua plenitude, é temperatura, luminosidade e água. Então, nesse momento, a gente está tendo uma dificuldade das três. Então, o capim começa a desempenhar abaixo da sua qualidade de plenitude, né, de sua qualidade de forrageira, e a gente começa a ter o menor desempenho dos animais dentro da propriedade. E por isso, João Bosco, a gente fala sobre a importância do planejamento, não é? Exatamente. Então, assim, sabendo que isso é um fator que a gente não vai mudar, né, é um fator da natureza, é um fator natural que a gente encontra todos os anos, né, no Brasil Central. Então, o que, que o produtor deve fazer? Ele deve antecipar, né, a esse problema. Como que é feito essa antecipação? É que na época onde você tem abundância de chuva, luminosidade e calor, o produtor se atente a colher, fazer uma silagem de qualidade, fazer um feno de qualidade, né, para que ele diminua esses efeitos na sua propriedade, os efeitos negativos, que é a falta da a ausência da qualidade das forragens, traz nessa época do ano. Agora, como produzir uma arroba mais barata neste período? O que a gente tem conversado e mostrado para muitos clientes nossos é que se a gente se planeja, a gente consegue fazer esse planejamento para estar fazendo uma silagem ou conseguindo fazer uma fenação, conseguindo guardar estoque de qualidade, né, de forragem, de volumoso, para essa época do ano, a gente com isso já consegue fazer uma arroba mais barata dentro da propriedade. Outro fator, né, que muitas vezes o produtor, não, esse ano vai chover o melhor, tá com chuva melhor, não vou plantar. E acaba se deparando com um cenário aqui no Brasil Central hoje, que já é de estação seca, né, que a gente já enfrenta isso. O que, que acontece? Ele tem que suplementar melhor os seus animais. Ele tem que trazer um aporte da onde não tem qualidade, que é da forragem, toda aquela forragem que não te dá a qualidade que o animal precisa para desempenhar, a gente deve fornecer isso via suplemento mineral. E assim equilibrar as contas e equilibrar esse ganho diário médio, para assim o animal ter uma arroba, né, produzida mais barata. Porque o grande problema das propriedades é que o produtor consegue não produzir nenhuma arroba ou produzir muito abaixo do que o animal precisa para dar retorno. Então, essa arroba não produzida dentro de um quadro que o animal precisa para dar qualidade financeira, saúde financeira na sua produção de arroba, o produtor começa a produzir abaixo disso, ou às vezes nem consegue perder GMD, perder o seu ganho diário, e fazendo com isso que a arroba diária média dele se torne muito cara. O que significa dar mais condições aos animais? Quando a gente pensa em condição, é dar todo o suporte para que o animal desempenhe melhor na sua produtividade. E como fazer isso? É exatamente tratar esse animal como se ele estivesse no tempo das águas. Porque lá no tempo das águas, o animal tem toda a condição de desempenho genético que ele já carrega consigo, ele consegue expressar toda essa potencial genética que ele tem dentro de um tratamento, dentro, comendo a pastagem de qualidade e tendo uma suplementação
mínima para que ele desempenhe isso e carregue com ele um ganho de peso positivo, e esse ganho de peso positivo vai se refletir numa arroba mais barata dentro da propriedade. Que conta é essa que o pecuarista deve fazer? O pecuarista, a conta que ele tem sempre que procurar fazer é a arroba produzida. Então, o que é a arroba produzida? Nada mais é do que todos os gastos que ele tem para produzir uma arroba durante um período determinado, né, que seja de 30 dias, de 90 dias. Ele tem que saber quanto ele está gastando para produzir aquela arroba. Está gastando R$200, R$300, R$400 e comparar com o mercado. Porque, assim, uma coisa que eu digo muito para os meus clientes que eu acompanho é que o mercado é soberano. Se a gente não tem como mudar as intempéries ou o fator mercado, por N motivos. Então, assim, se hoje o animal está sendo pago a R$300 ou 295, a gente tem que se adequar da porteira para dentro. E a gente tem que fazer isso como? Produzindo uma arroba média, mas em conta. Como que a gente faz isso? A gente faz isso suplementando melhor, suplementando na época certa, trazendo esse animal. A gente fala muito assim, empurrar serra abaixo é mais fácil do que serra acima. Então, na hora que o animal tem a chance de desempenhar melhor, é dar toda a condição para ele desempenhar melhor, você fazer uma arroba produzida mais barata, e na época que você não tem essa condição tão favorável de fazer uma arroba tão mais barata, a gente conseguir fazer com que o animal desempenhe dentro do mínimo necessário para ele produzir uma arroba abaixo da arroba que ele tem de mercado. Fazendo isso, se a arroba você está produzindo dentro da sua propriedade, está ficando em torno de R$290, e hoje a arroba são R$300, você consegue ter R$10 por arroba produzida. Então, assim, essa é a conta, né? Lógico que quanto mais, melhor. Então, quais são as melhores estratégias neste momento difícil? Nesse momento que a gente está atravessando, né, seria um período de mudança, né? A gente estaria saindo de um período de transição de águas para seca, né? A gente está exatamente nisso, mas aqui no Brasil Central, aqui em Goiás, a gente já está em alguns lugares sem chuva há mais de 40 dias, né? Então, a gente já se depara com um cenário de seca. Então, para fazer uma estratégia, pensando no produtor que se organizou, ele já fez sua silagem, ele está pronto para enfrentar as intempéries que vão acontecer da agora para frente. Aquele que não se preparou, não teve um planejamento em tempo hábil, o que ele pode fazer? Algumas são diminuir lotação dentro da sua propriedade, pensando no desempenho do seu rebanho de modo geral, então ele diminui lotação, melhora o fornecimento de forragem dentro da propriedade, trazer alguns pastos já reservados para os animais que vão estar dentro da propriedade e, lógico, tratando seus animais com produtos de qualidade, tratando seus animais com mineral, proteinados agora para frente de médio alto consumo, né? Pensando numa terminação até a pasto, trazendo para um TIP, para uma dieta total. Essas são as condições que você tem que dar para o seu animal para ele te dar o retorno financeiro sustentável. Agora vamos falar dos desafios que o pecuarista deve enfrentar ainda este ano. Os desafios que o pecuarista deve enfrentar e vem enfrentando ao longo dos últimos, vamos falar, 3, 4 anos aí, são esses desce e sobe, né? A gente tem vivido uma turbulência muito grande com relação ao mercado, né? A safra do boi, a gente tem visto esse abre e fecha de plantas frigoríficas, que isso tem causado uma certa insegurança para a gente tratar os animais, vamos dar condição para esses animais desempenharem em confinamento, não vão. O milho, como commodity, todo mundo sabe que ele subiu muito, o preço do milho ficou bem além do que a gente esperava um dia ver, né? Então, assim, isso tudo são as causas que o pecuarista vai enfrentar de maior impacto dentro da sua propriedade. E pensando numa pecuária já de
mais intensiva, a gente também se depara com o custo de adubação, né? Essa adubação subiu muito, por N fatores, um deles é até a guerra dentro da que a gente está vendo aí no mundo. Então, tudo isso vai interferir da porteira para dentro. Então, o que o pecuarista tem que fazer, mais uma vez, é sentar, olhar para o mercado, olhar para o seu rebanho e falar assim: o que eu tenho dentro de casa? Como eu preciso me planejar? É época de fazer caixa? É época de investir? É época de levar mais tranquilo esses animais, alongar um pouco mais o ciclo do meu animal para eu ter um retorno financeiro melhor? Então, assim, sempre que se depara, eu acho que o pecuarista não para de fazer conta nunca, ele dorme e acorda fazendo conta. Mas nesses momentos, principalmente que a gente vai enfrentar para frente aí, é sentar, olhar para o seu rebanho e falar assim: aonde eu tenho que focar minhas energias? Aonde estão os gargalos dentro da minha propriedade? Eu acredito que é planejamento. Quem faz um bom planejamento consegue ter um pouco menos vamos falar de erro dentro da sua propriedade. João Bosco, como é que está sendo esse ano em relação ao ano passado e em relação a 2020, quando se fala em estiagem? O que a gente pode observar no decorrer desse ano, de 2022, é que as chuvas em 2022 foram melhor distribuídas com relação a 21 e 20, né? E o período de estiagem de 21, ele foi um pouco mais severo do que do 22. Só que no 22 agora, nós estamos entrando na estiagem. Então, assim, ele já tem se demonstrado tão agressivo quanto foi 21, porque a gente está em maio, tem lugares no Brasil Central, aqui em Goiás, que já não chove até 40 dias, né? Alguns lugares choveram a semana passada, sábado, fim de semana passado, e outros já não recebem chuva há muito tempo. Então, você tem visto, de uma forma generalizada, algumas lavouras de milho já em dificuldade, lavouras de sorgo já em dificuldade, né? Então, animais que estão em pastejo contínuo, ou até mesmo rotacionado já, tendo que adiantar, levado para os confinamentos, ou ser abatido até antes do peso desejado, para que essa seca não afete tanto dentro da propriedade, né? Mas em relação se a gente for olhar volume de chuva, eu acredito que não teve tanta diferença em volume de chuva. O que aconteceu foi que 21 se mostrou chuvas muito mal distribuídas, e no 22 elas foram melhor distribuídas. Só que hoje a gente já está enfrentando seca, né? Então, assim, ela cortou, vamos falar assim, ela se cessou, né, mais cedo do que em 2021. Então, quais as melhores orientações suas para superar essas dificuldades? É planejamento. É planejar dentro da sua fazenda, olhar os objetivos da fazenda e muitas vezes fazer a conta de trás para frente. Quanto eu quero ter de peso nesses animais, aonde eu quero chegar com eles e em que tempo, né? Então é planejar, olhar os custos disso tudo, para a gente procurar fazer sempre uma arroba produzida dentro de um cenário positivo, né? Estimando que a arroba esteja ou não maior ou menor, a gente tem que olhar sempre para o mercado, que mais uma vez eu repito que o mercado é soberano, a gente não muda, né, a questão mercadológica, então a gente tem que olhar para dentro da porteira da gente, produzir melhor e fazer melhor uma arroba mais barata, uma arroba mais em conta. E essa arroba vai refletir no seu resultado financeiro, né? Quanto melhor você conseguir trabalhar os seus animais, fazer com que ele ganhe esse GMD esperado dentro da propriedade, né, a gente consegue ter um retorno financeiro melhor. Então, o grande segredo, que eu acho que não é segredo nenhum, é a gente conseguir se planejar. Essa aí se tem uma dica que eu posso dar, um conselho, é isso, é o planejamento. Teve um fazendeiro lá que não teve esse planejamento. O que ele pode fazer agora? O que ele pode fazer agora, no momento de dificuldade, é sempre trazer os números, olhar para a sua fazenda e falar assim: aonde eu preciso dar maior foco para a minha atividade? O que eu preciso fazer que eu não fiz lá atrás para que eu tenha que mitigar esses resultados ruins?
aonde eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer para diluir esses custos que eu vou acrescer no meu período seco, né? Então, assim, esse pecuarista que não teve um planejamento, ele não pensou em tempo hábil agora, o que ele precisa é sentar e olhar número, é ver como está o mercado, olhar um pouquinho para frente como é que vai estar o mercado, para sim conseguir tirar da dificuldade uma melhoria nos seus resultados finais. Tá certo. Muito obrigada pela sua atenção e pelas explicações aqui pra gente, viu? Eu que agradeço a vocês todos aí da DBO e estou à disposição sempre que precisarem. Um abraço. Um abraço. Eu falei com o veterinário supervisor técnico da Nutroeste Nutrição Animal, João Bosco Bittencourt Júnior.